Olá, crianças! Boa noite! Tia Meris está de volta com vocês. Eu estou muito contente porque nós vamos adorar o Senhor nesta noite. Então chama aí o papai, a mamãe, a vovó, o irmão, todo mundo para juntos adorarmos a Deus. Nós seguimos com a nossa lição que é Crescendo na Vida Cristã. E o tema de hoje, ele fala sobre participando de uma igreja. Isso mesmo. Tia Meris, como que eu posso participar de uma igreja? A Bíblia, ela nos fala lá no livro de Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia fala sobre o corpo humano, sobre a importância do corpo humano. E vocês sabem que o corpo humano tem 3 partes: a cabeça, o tronco e os membros superiores e os inferiores. E a Bíblia fala da importância do corpo. A cabeça nós temos o olho, o nariz, a boca. Imagina se todo o nosso corpo fosse só o olho. A gente não ia poder sentir o cheirinho da batata frita quando a mamãe faz, não é? Imagina se todo o nosso corpo fosse só o nariz. Nós não íamos conseguir ouvir as coisas lindas que tem na natureza, os pássaros, o som do mar. Então, Deus, quando nos criou, Ele fez tudo perfeito. Cada parte do nosso corpo tem a sua importância e Ele deve trabalhar em conjunto. Sabe o que a Bíblia fala sobre o corpo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. Olha o que a Bíblia fala. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Olha só, a Bíblia fala que as pessoas que fazem parte da igreja, a Bíblia chama de corpo de Cristo. E a nossa lição não fala sobre participando de uma igreja? Então, eu, você, papai, a mamãe, todos nós somos o corpo de Cristo. E assim como o nosso corpo humano precisa uma parte uma da outra, nós, como igreja, nós precisamos uns dos outros. Como a gente pode participar de uma igreja? Como corpo de Cristo, nós podemos participar orando, ajudando, se preocupando com os outros. É isso que a Bíblia nos orienta. Então, crianças, cada um de nós temos a nossa importância como corpo de Cristo, como participante de uma igreja. Deus nos abençoe, tá bom? Vamos adorar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor agora, João, com muita alegria. Vamos lá? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. De novo. Eu preciso de você. Vai, João. Você precisa de mim. Aqui nós, ó. Nós precisamos de Cristo até o fim. E agora? Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem João. tremer, sem chorar, sem cessar, sem vacilar, Vamos lá. sem tremer, Sem chorar. sem chorar. De novo, João. Vamos lá. Crianças, nós precisamos uns dos outros. Isso, a Bíblia fala sobre isso, não é, João? Precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Vem pra cá. Nós precisamos de Cristo até o E fim. mais uma vez, João. Eu preciso de você, você precisa de mim. Precisamos de quem? Cristo. Até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, Vamos tremer, ó. sem tremer,
sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Olá, crianças! Que bom estarmos juntos mais uma vez em mais um culto para aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam assistindo aos cultos e aprendendo como crescer na vida cristã. Hoje, o nosso tema é participando de uma igreja. Qual é a igreja de vocês? Será que a igreja de hoje é igual à igreja que existia há muito tempo atrás? Bom, vocês sabiam que a igreja ela tinha um outro nome? Se chamava tabernáculo. E o tabernáculo, olha só, ele parecia uma cabana, uma tenda, não é mesmo? Bom, a Bíblia nos conta que tinha um homem que se chamava Eucana e ele era casado. Naquela época, os homens eles podiam ter mais de uma esposa, né? Eles podiam se casar mais de uma vez. Então, Eucana, ele era casado com Penina. E ele era casado também com Ana. Uma vez por ano, eles iam ao tabernáculo para louvar a Deus, para agradecer, para orar. E Penina zombava de Ana, provocava Ana, porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Imaginem só, crianças, quando vocês querem muito uma coisa e vocês não têm aquilo que vocês querem. Como é que vocês ficam? Vocês ficam felizes ou tristes? Tristes, não é mesmo? Era desse jeito que Ana se sentia, porque ela queria muito ter um filho, mas ela não tinha. O coração dela se enchia de tristeza, ela chorava muito, ela até às vezes nem comia de tanta tristeza. Bom, quando Ana estava lá no tabernáculo, ela orou. Ela pediu que Deus escutasse a oração dela e ela prometeu que se Deus deixasse ela ter um filho, que ela entregaria o filho dela aqui no tabernáculo para servir a Deus, para aprender tudo sobre a palavra de Deus. Bom, o sacerdote Eli, que ficava no tabernáculo, disse que Ana podia ir embora em paz, porque Deus já tinha escutado a oração dela. Então Ana, Penina, Eucana voltaram para casa e o tempo passou e Ana, que estava triste, chorando, se alegrou. O coração de Ana se encheu de alegria. Sabem por quê? Lembra que o sacerdote tinha dito para ela que ela podia ir embora em paz porque Deus tinha escutado a oração dela? Pois é, crianças, de fato, Deus escutou a oração de Ana e Ana ficou grávida. E sabem qual era o nome do filho de Ana? Samuel. No ano seguinte, quando a família de Eucana foi até o tabernáculo, Ana não pôde ir, porque ela ficou cuidando do Samuel, ele era muito pequenininho. Então ela disse para o seu marido dar um recado ao sacerdote Eli. Pediu para ele dizer para o sacerdote que quando Samuel parasse de mamar, né, crescesse mais um pouquinho, ela o levaria ao tabernáculo para ele viver lá, na casa de Deus. Bom, assim Eucana fez. Quando Samuel cresceu, Ana cumpriu a promessa dela. Ana levou Samuel até o tabernáculo. E lá, o Samuel aprendeu muitas coisas com o sacerdote Eli. Aprendeu sobre amar a Deus, sobre ajudar as pessoas, sobre orar, sobre agradecer, sobre ser fiel. E Samuel, ele foi um filho muito abençoado. Deus se enchia de alegria com as atitudes de Samuel, porque de fato Samuel aprendeu tudo que o sacerdote Eli o ensinava. Tudo que fazia Samuel se aproximar de Deus. Bom, o tempo foi passando, Samuel foi crescendo,
foi ficando mais sábio em relação às coisas de Deus, se aproximou de Deus, aprendeu a amar a Deus todos os dias. E depois, um dia, na verdade, quando ele estava deitado, ele já era mais crescido, ele já tinha crescido, ele estava deitado quase dormindo. Sabem o que aconteceu? Deus falou com Samuel. Samuel escutou a voz de Deus. E sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Deus disse que ele estava muito triste com as atitudes dos filhos do sacerdote Eli. Eli tinha 2 filhos que não obedeciam a Deus, não obedeciam a Eli, não faziam a vontade de Deus, e isso deixava o coração de Deus muito triste. Então que esses filhos de Eli não poderiam ser sacerdotes quando ele morresse. E que quem seria sacerdote no lugar de Eli seria Samuel. E de fato, crianças, isso aconteceu. Depois que Eli morreu, Samuel ficou no lugar dele. E a palavra de Deus nos conta que Samuel foi um sacerdote muito bom, pois ele tinha aprendido tudo que Eli tinha ensinado. Ele fazia as coisas corretas, ele ajudava na casa de Deus, ele cuidava da casa de Deus, que era o tabernáculo. Além de cuidar da casa de Deus, Samuel também cuidava das pessoas, ele escutava as pessoas, ele aconselhava, ele aproximava as pessoas de Deus. E ele fazia isso com muito amor no coração dele. Ele amava servir a Deus. E sabem, crianças, quando Ana teve que deixar Samuel pequenininho lá no tabernáculo, ela não ficou triste por fazer isso. Deus encheu o coração dela de alegria. E Samuel também ficou muito feliz. Ficou muito feliz por poder morar na casa de Deus, porque ele sabia que ele iria aprender muitas coisas sobre Deus, que ele iria crescer e ser um homem correto, um homem justo, com atitudes boas, com atitudes certas. Bom, nós não precisamos, igual Samuel fez, morar na casa de Deus. A gente não precisa morar na igreja, mas é muito importante, crianças, nós pertencermos a uma igreja, nós participarmos de uma igreja. Então, é muito importante que vocês possam frequentar os cultos, que vocês tenham comunhão com os amiguinhos de vocês que também estão na igreja, com os irmãos da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, vocês precisam ajudar uns aos outros, estar perto uns dos outros, orar uns pelos outros. Se vocês sabem que algum amiguinho de vocês está passando por alguma dificuldade, vocês podem orar por essa pessoa. E vocês só vão conseguir fazer isso estando na igreja para conhecer essas pessoas, não é? Para vocês terem uma comunhão com quem participa da sua igreja junto com vocês. Então, crianças, é muito importante nós estarmos na casa de Deus e nós cuidarmos da casa de Deus também. Sabem, vocês podem pensar em coisas que vocês podem fazer aí na igreja de vocês. De repente, quando vocês estão assim passando saindo da igreja para vocês irem para a sala de vocês, né? Para terem aula. E se vocês verem um copo que caiu no chão, vocês podem pegar aí o copo e jogar no lixo. Ou de repente vocês estão ali passeando pela igreja e vocês veem alguma coisa fora do lugar, vocês podem colocar no lugar. Vocês podem pensar em coisas que vocês podem fazer, mesmo sendo crianças, para ajudar a casa de Deus. Nós temos que ter amor pela casa de Deus, nós temos que cuidar da casa de Deus. A gente não pode mascar chiclete e grudar no banco da igreja. Deus não se agrada com isso. Nós temos que amar e zelar pela casa de Deus, como Samuel fazia, escutando todas as orientações que Eli tinha ensinado para ele. Nós temos
Eli, né, que era o sacerdote, era como se fosse o pastor da nossa igreja, sabe? Que cuidava da igreja, que ensinava o povo, que instruía o povo. Então, vocês precisam aprender com os líderes da igreja de vocês e precisam cuidar da igreja. Participar de uma igreja é muito importante, crianças. Conhecer as pessoas que estão ali na igreja junto com vocês também. Vocês podem ficar mais próximos das pessoas que se aproximam de Deus. E se vocês conhecem algumas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma igreja para frequentar, ou que nunca foram em uma igreja, vocês podem convidar essas pessoas também, sabia? Para o corpo de Cristo crescer cada vez mais, para a igreja crescer cada vez mais, com novas pessoas, com pessoas que ainda não conhecem a Deus e que vão passar a conhecer a Deus, a conhecer Jesus, a palavra de Deus. Então é muito importante também vocês convidarem pessoas para irem para a igreja. Bom, agora nós vamos aprender o nosso versículo. O versículo de hoje, ele é bem curtinho. Ele está em Salmos, no capítulo 54, no versículo 4, que diz assim: O Senhor é quem me sustenta a vida. Crianças, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece. Ó, vamos repetir. O Senhor é quem me sustenta a vida. Sabe? Se vocês estão passando por alguma dificuldade, se vocês conhecem alguém que está passando por algum momento difícil, vocês podem orar, vocês podem pedir ajuda para Deus, porque Ele vai sustentar vocês. E além de orar, de pedir para Deus, vocês podem conversar também com pessoas aí da igreja de vocês. Por isso que é muito importante a gente participar de uma igreja. Nós temos uma igreja para ir, porque nós podemos contar com a ajuda dessas pessoas que fazem parte da igreja também. Porque assim como Deus nos sustenta, Deus capacita pessoas, Deus orienta pessoas, Deus prepara pessoas que são bem próximas a Ele para nos ajudar também. E tudo isso nós vamos encontrar no corpo de Cristo, na casa de Deus. Vamos repetir o versículo e depois nós vamos orar, tudo bem? Salmos, capítulo 54, versículo 4. O Senhor é quem me sustenta a vida. Bom, crianças, agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por nós termos uma igreja, por nós podermos frequentar a igreja. E vamos pedir também que muitas pessoas possam vir à igreja, que muitas pessoas possam conhecer a igreja, conhecer a Deus através das nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada por este culto, obrigada pela vida de cada criança que está assistindo, pela vida de cada familiar, que elas possam cada vez mais crescer na vida cristã, aprender da Tua palavra. Obrigada pela nossa igreja, por podermos frequentar uma igreja, frequentar a Sua casa. Senhor, que possamos convidar pessoas, nossos amigos, nossos familiares que ainda não conhecem a Ti, que possamos fazer esse convite, Deus, para que eles possam estar na igreja também, assim como nós, que eles possam Te conhecer também, que eles possam ter amor pela Sua palavra, ter amor pelo Senhor e pela Sua casa. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Crianças, agora chegou a hora da nossa atividade. E para isso, nós vamos completar a nossa árvore. Nós já aprendemos nos cultos sobre as raízes da vida cristã, que é o novo nascimento, a palavra de Deus, a oração. Estamos aprendendo sobre a sustentação da vida cristã. Vimos o quanto é importante ter o nosso grande amigo, que é o Espírito Santo. Aprendemos também sobre resistir ao pecado e ao inimigo. E hoje nós vamos completar a nossa árvore com participar de uma igreja. Aprendemos que é muito importante estarmos na casa de Deus, frequentarmos a igreja, conhecer os nossos irmãos,
se relacionar com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que isso é muito importante para a sustentação da nossa vida cristã, pois quando estamos em uma igreja, quando pertencemos ao corpo de Cristo, estamos juntos com os nossos irmãos, estamos também mais perto de Deus, podemos ter mais comunhão com Deus, aprender mais sobre a palavra dele. Bom, e agora para a nossa atividade, nós vamos precisar de papel, canetinha, quem quiser pode usar lápis, pode usar giz de cera, giz pastel, o que tiver em casa, tesoura e uma cola. Bom, primeiro nós vamos pegar o papel e nós vamos dobrar, assim, ó. Depois que dobrou o papel, vamos pegar essa parte aqui da lateral e vamos dobrar bem aqui na pontinha, fazendo como se fosse um telhado. Esse papel aqui, ele vai virar uma casa, porque nós sabemos que a igreja é a casa de Deus e que nós devemos cuidar da casa de Deus, zelar por ela. Bom, depois que vocês dobraram, usando as canetinhas, os lápis, usando o giz, usando o que vocês tiverem na casa de vocês, vocês podem desenhar aqui na frente como é a igreja de vocês. Se tem janela, se tem porta, se tem portão, qual é a cor da parede, vocês podem desenhar aqui. E na parte de dentro, vocês podem desenhar, ou quem tiver, ou quem puder, pode imprimir fotos de pessoas que vocês sabem que fazem parte da igreja de vocês. Pode ser algum amigo que vocês gostem bastante, pode ser alguém da família de vocês, alguém que faz parte do ministério infantil, alguém que vocês conhecem, que vocês sabem que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo. Eu fiz a minha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei janela, coloquei um portão, que a minha igreja tem um portão bem grande, e dentro eu colei uma foto de pessoas que vão à igreja comigo, que é a minha família. E se vocês quiserem também, vocês podem desenhar pessoas que não vão à igreja, mas que vocês gostariam que fossem. De repente, algum amigo da escola, alguém da família de vocês. E aí vocês podem orar, pedindo para Deus tocar no coração dessas pessoas e que quando vocês puderem fazer o convite para elas, que elas possam aceitar e que elas possam também ir à igreja, se aproximar de Deus, e assim como vocês fazem parte de uma igreja, que essas pessoas também possam fazer. Então vocês podem desenhar pessoas que já estão na igreja convivendo com vocês e pessoas que vocês gostariam que fossem para a igreja aprender mais da palavra de Deus. Bom, vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor Deus, eu te agradeço por este culto, agradeço pela vida de cada criança que está assistindo, que está aprendendo mais da sua palavra, que elas possam estar muito felizes por fazerem parte de uma igreja, por te conhecerem, que através da vida delas outras pessoas possam estar na sua casa, outras pessoas possam conhecer a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um beijo! Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye.